Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre crenças limitantes. Se você for curioso, é só ficar até o final do vídeo. Bom, no vídeo anterior a gente falou bastante sobre a escala de consciência Hawkins, né? Ali a gente pôde perceber quais são as frequências emitidas pelas nossas emoções e o quão baixas e o quão altas elas estão nessas escalas. Como eu falei nos vídeos anteriores, conforme a taxa de energia, né, a frequência que emitem as nossas emoções, a gente vai se sintonizando e entrando em ressonância com frequências semelhantes, né? E aí isso pode gerar uma série de dúvidas nas pessoas, do tipo, mas quer dizer então que eu não posso me sentir nunca com raiva, não posso sentir culpa, não posso sentir vergonha, não posso sentir medo, né? Eu não posso entrar nessas vibrações baixas nunca na vida, eu tenho que estar sempre lá pra cima, né? E obviamente que não. A gente jamais pode reprimir as emoções que a gente sente, né? Até porque as emoções elas são uma espécie de pista para aquilo que pode estar errado. Então, o mais importante não é deixar de sentir essas emoções ou reprimi-las dentro de você, mas sim prestar atenção quando isso estiver acontecendo e não se identificar com isso, né? Não se apegar a isso, não se manter nessa vibração por muito tempo, porque a ideia é que a gente module, né? Que a gente se movimente dentro dessas faixas de frequências, dentro desses estados de consciência. O problema é quando a gente toma as decisões no mesmo patamar de frequência, né? Então, por exemplo, eu sempre tomo as minhas decisões baseadas no medo, ou eu sempre tomo as minhas decisões baseadas na raiva, eu sempre tomo as minhas decisões baseadas na vergonha. Então, são essas coisas que vão gerando um desequilíbrio energético na nossa vida, que vai criando um padrão mental, né? Que são coisas que a gente está constantemente sentindo e pensando, que criam um campo vibracional. Esse campo vibracional tem uma frequência e que vai ressonar com frequências semelhantes do lado de fora. Por isso que é importante a gente estar atento. Então, obviamente que não tem problema você sentir, né, sensações e emoções dentro das escalas mais baixas, é absolutamente natural. São as nossas reações diante das situações que vão acontecendo. Mas a gente precisa lembrar que a gente sempre tem uma escolha. A gente sempre tem a escolha de olhar para uma situação e enxergar aquilo como um problema ou não. Tudo vai depender da forma como você reage diante de uma situação, né? O problema, na verdade, é a gente que cria, é só um ponto de vista. Na verdade, se você for ver de uma forma fria, é só uma situação. E aí você tem soluções ou você não tem soluções, mas é uma situação. Você vai identificar isso como um problema a partir de uma série de crenças que você tenha dentro de um padrão, né? E aí você vai identificar isso como um problema, como um terror, né? Vai associar o medo, vai associar a raiva, a vingança, o controle, enfim. Aí entra o nosso sistema limitante de crenças que eu vou falar um pouco agora. Então é claro que a gente vai sempre modular, a gente vai sempre transitar entre os patamares mais baixos, de frequências mais baixas, que são as energias que eu coloquei, que eu mostrei para vocês na tabela Hawkins, né? Onde foi medido realmente qual que é a frequência emitida por essas emoções, né? E tudo aquilo que se assemelha a isso, né? Então a gente não é uma teoria, não é uma coisa, uma crença isso daí que eu tô falando, né? Tipo, realmente é um experimento, isso foi medido por um pesquisador. E é por isso que a gente precisa estar sempre atento àquilo que a gente pensa e àquilo que a gente sente. Porque, na verdade, o pensamento é que alimenta a emoção e a emoção alimenta o pensamento, é meio que uma coisa cíclica. Então a gente precisa prestar muita atenção naquilo que a gente pensa, porque isso vai gerar uma emoção. E a gente sempre precisa estar vigilante no sentido de entender que nem sempre o pensamento é verdadeiro. O sofrimento, ele é uma identificação com esses pensamentos, né? E aí entram, por exemplo, as crenças limitantes, que eu falei anteriormente. Então, as crenças limitantes é uma forma distorcida de olhar para as coisas, né? É uma forma de você olhar para as coisas sobre um prisma seu, sobre um prisma de não verdade, né? Sobre um prisma duvidoso. Então, por exemplo, nossa, eu trabalho, eu nunca tenho dinheiro. Eu acho que eu não nasci para ser rico, né? Essa frase do tipo, eu acho que eu não nasci para ser rico, ou eu acho que eu nasci para ser pobre, é uma crença limitante. É uma verdade que você conta para você mesmo a partir das experiências que você tem. Só que você assume isso como uma verdade só por conta da experiência e não por conta da verdade em si.
né? Porque ninguém falou, ninguém disse, não está escrito em nenhum lugar. Essa verdade, ela não existe, né? O ser humano ele é capaz de qualquer coisa, né? O ser humano ele é absolutamente ilimitado, independente das condições físicas, da aparência, de qualquer coisa. Ele é absolutamente ilimitado, né? Então, são crenças que não fazem sentido. Para você vão fazer sentido na hora, mas elas não fazem sentido para a vida. É nesse momento que a gente começa a criar problemas. É nesse momento que a gente começa a entrar para as frequências mais baixas, porque são esses pensamentos que vão trazendo todas as emoções relacionadas à vergonha, à culpa, à tristeza, né? Então, se a gente pensa numa coisa dessa, do tipo assim, nossa, eu trabalho, 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 eu nunca tenho dinheiro, eu acho que eu nasci para ser pobre, qual que é a emoção que vem depois disso, né? É uma emoção de fracasso, é uma emoção de culpa, é uma emoção de tristeza, é uma emoção de dor. E aí a gente não consegue ver muitas vezes saídas ou soluções e a gente vai entrando nesses sentimentos cada vez mais. E aí o que acontece? A gente vai se anestesiando com o passar do tempo, né? A gente liga o Netflix, liga a novela, e começa a fazer outras coisas para se distrair, vai beber e realmente não olha para a coisa como ela realmente é, né? Às vezes está faltando um impulso, às vezes está faltando realmente você agir dentro daquilo que faz o seu coração vibrar mesmo, que a gente pode também chamar como empolgação. Você fazer uma coisa que está muito conectada ao seu propósito, está muito conectado com aquilo que você quer realizar na sua vida, né? Aquilo que mais faz o teu olho brilhar, aquilo que mais te deixa animado, que mais te dá energia, sabe? Quando você está nesse estado, você geralmente está alinhado, né, com a tua essência. Então você não cria tantos problemas. Então a crença limitante ela está dentro desses pensamentos, né? Então, por exemplo, você pensa, eu sou feio, ninguém vai olhar para mim. Ou, puxa vida, eu acho que eu não sou tão inteligente, eu acho que eu não sou capaz de fazer certas coisas, né? E o que acontece quando você tem esse tipo de pensamento? Geralmente você tem emoções muito ruins diante disso, vem emoções de fracasso, de tristeza, de vergonha, de apatia, de culpa, né? Por conta dessas verdades que você vai contando para você mesmo através das suas experiências. É só uma interpretação, é só um ponto de vista. Se você olhar para isso dessa forma, de uma forma negativa, para você mesmo, você vai gerar essas emoções dentro de você e você vai cada vez mais vibrar nessas faixas mais baixas de frequência, como a gente conversou na tabela Hawkins no vídeo passado. Então essas emoções elas foram medidas, são frequências que são muito baixas. Então é claro que de vez em quando vai bater uma tristeza, é claro que de vez em quando vai bater uma sensação de culpa, de vez em quando vai, sabe, é normal, isso faz parte do ser humano, essas oscilações, né? Mas eu acho que o mais importante é quando a gente estiver nesse momento, a gente parar um pouquinho e começar a pensar no seguinte sentido. Por que eu estou pensando dessa forma? O que aconteceu que está fazendo com que eu pense isso? Esse pensamento que eu estou tendo é uma verdade? Será que é isso mesmo? Sempre questionar a mente, né? A gente tem que tomar cuidado com essa identificação direta com a mente. Porque como eu sempre falo aqui nos meus vídeos, a mente mente, né? Então é super importante a gente estar atento nesse sentido. De questionar a mente mesmo do tipo, por que eu estou sentindo isso? Sabe? De onde está vindo isso? E começar a avaliar os pensamentos, começar a olhar para eles, né? Porque quando a gente está no sentido automático, que a gente se identifica direto com o pensamento, ou seja, tudo que a gente pensa já é automaticamente uma verdade, a gente vai expressando coisas que não fazem parte da gente, não fazem parte da nossa essência, a gente está totalmente desalinhado com o nosso próprio propósito, com a nossa própria essência, e a gente vai criando problema atrás de problema. E aí, quando a gente vai criando os problemas, a gente vai identificando alguns fracassos, né, algumas coisas que não vão dando certo no meio do caminho, e isso faz com que você se olhe de uma forma distorcida, né? O fato de não ter dado certo uma coisa não significa que você seja um fracasso. É normal, isso faz parte, foi só um passo que não deu certo, mas não significa que os outros passos todos vão dar errado, né? A não ser que você realmente esteja num caminho que é totalmente fora do teu propósito, daquilo que você, né, necessariamente precisa fazer na sua vida. Que eu acho que a vida também dá alguns sinais do caminho que a gente está seguindo, se é um caminho bacana ou se não é, né? Tipo, eu acho que quando as coisas vão dando certo, eu acho que a gente está mais alinhado com o nosso propósito. Mas enfim, então a gente precisa prestar muita atenção realmente no que a gente pensa,
né? E no quanto isso é uma verdade, né? E geralmente não é uma verdade, porque são crenças que te limitam. A verdade é que você é um ser ímpar. A verdade é que você é um ser absolutamente poderoso. A verdade é que você é um ser absolutamente capaz de qualquer coisa. Você pode o que você quiser. Essa é a verdade, né? E essa é a verdade que você precisa encontrar dentro de você. Você precisa sentir essa confiança, né? Você é um co-criador, você é uma centelha divina, você faz parte do todo, do universo, você faz parte da criação. Você não está aqui por acaso, à toa. Eu não acredito em aleatoriedade, enfim. Eu acho que a gente faz parte desse todo, sabe? E que tudo é uma coisa só. A gente vê isso pela ciência, né? Que tipo, é tudo a mesma coisa, tá tudo emaranhado, a gente é tudo energia, tá tudo interligado, né? Existe uma inteligência por trás disso, não tem como isso se sustentar sem essa inteligência. Então, para de simplesmente, sabe, ficar acreditando nessas mentiras que você conta pra você mesmo, porque é isso que acaba com a sua vida. Então a gente precisa parar com esses pensamentos, né, do tipo, ai, porque eu não consigo arranjar um namorado, né, não consigo, eu acho que eu não nasci para ser amada, sabe? Gente, assim, são absurdos que a gente cria na nossa cabeça. A gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é muito perigoso, né? Como eu falei, isso vai gerando uma série de emoções ruins, né, de vibrações baixas, e é difícil depois realinhar tudo isso, porque você começa a se enrolar dentro da sua própria teia de crenças limitantes. Então, às vezes você vai ter tantas crenças mentirosas, assim, verdades que você cria a partir da sua mente que são absurdas, que vão ficar na sua frente como se fosse uma barreira, e você vai se sentir absolutamente limitado, porque você não consegue ver saída, né? Todos os caminhos que você seguir, todas as coisas que você for fazer, você vai estar automaticamente achando que você vai estar sendo avaliado, criticado, rejeitado, e aí você vai acreditando nessas coisas e vai confirmando isso a partir disso. E aí você vai sempre criando um campo em volta de você absolutamente limitante, né? Onde você não vê saída. Você está tão limitado pelos pensamentos que você cria, pelas inverdades que você vai criando, que você começa a não ver saída. E aí você começa a entrar numa série de pensamentos que vão levar você a frequências cada vez mais baixas e vai te trazer para um distúrbio. Aí você vai começar a ter problemas sérios, problemas físicos, problemas de saúde, vai começar a cair para problemas, para distúrbios mentais, para problemas psicológicos por conta dessa quantidade de crenças limitantes que você vai criando dentro da sua cabeça, essa série de inverdades, né? Como eu falei, você precisa descobrir as suas verdades, você precisa descobrir os seus potenciais, você precisa descobrir as suas capacidades, você precisa começar a questionar essas verdades que você cria na sua cabeça, na sua mente. Não só a partir de você, mas a partir do outro também, né? Tem gente que tem um talento, assim, pra prever o que o outro vai fazer, o que o outro tá pensando. Não, porque com certeza essa pessoa tá pensando isso, com certeza ela vai fazer aquilo. Não, porque com certeza ela pensa isso de mim, né? E, pô, pelo amor de Deus, né? Assim, você não sabe até o momento que você perguntar e confirmar isso, mas não importa também. Assim, como eu falei, a vida, nos vídeos anteriores, é bem importante que se você estiver vendo esse vídeo, você veja os vídeos anteriores para entender a linha de raciocínio, né? Eu falei em vídeos anteriores que que a vida espelha aquilo que a gente é, né? Que a vida só reflete o nosso mundo interno. Isso significa que todas as coisas que acontecerem do lado de fora vão ser confirmações dos pensamentos e dos sentimentos que você tem dentro de você. Então, quando você... a coisa é muito louca porque é o que acontece. Quando você cria uma crença limitante, por exemplo, eu não dou certo no amor. Eu não nasci para ser amado, tá? Vou dar esse exemplo aí, ou amado, enfim. E aí todos os relacionamentos que você tiver vão ser de pessoas que não vão te tratar bem, que não vão te amar, que não vão gostar de você, vão estar com você por estar, enfim. Tudo vai confirmar aquilo que você acredita. Porque é sempre dessa forma que acontece, é sempre de dentro para fora, né? Então, se você acredita nessas coisas, essa vai ser a sua realidade. É isso que vai se confirmar para você do lado de fora. É isso que as pessoas, assim, eu acho que têm um pouco de dificuldade de entender, né? E que eu acho que é a coisa mais importante. Quando eu descobri isso, assim, foi um mundo de coisas, né? Que despertou na minha vida, assim, para uma clareza mesmo, para uma consciência, para um despertar, né? Porque
a gente faz isso o tempo todo e a gente não percebe, né? Então, se você tem essas crenças que estão quase que inconscientes em você, porque talvez você não fique pensando isso, mas no fundo você sente isso, do tipo, acho que eu não nasci para ser amado, não nasci para ser rico, eu não nasci para ter sucesso na vida, eu acho que, sabe, eu tenho que me contentar com isso mesmo porque é isso, sabe? E são essas crenças que vão validando as coisas do lado de fora, porque a vida ela só vai dizendo sim, ela só vai confirmando aquilo que você acredita. Então, por isso que a gente precisa mudar o nosso padrão de crenças, é por isso que a gente precisa transformar, reverter aquilo que a gente está pensando, as verdades que a gente criou para a gente mesmo, reavaliar tudo isso, né? E começar a construir outras verdades. Às vezes essas crenças limitantes estão tão enraizadas dentro de você, talvez por elas terem surgido na tua infância, né? Então, a gente tem momentos na infância que alguém fala pra gente, nossa, como você é burro, nossa, como você é gordo, nossa, mas você também não consegue fazer nada, nossa, mas você também não dá pra deixar nada na sua mão, você é totalmente irresponsável, né? E a gente vai ouvindo essas coisas e no fundo a gente fica com isso meio que enraizado, né? E depois é difícil de sair, né? É difícil de sair dessas crenças. Ou, por exemplo, às vezes você cresce numa família muito religiosa, que fala que o dinheiro é sujo, que quem é rico não presta. Esse tipo de crença vai fazendo com que a sua realidade seja essa. O universo a vida vai só refletindo aquilo que você está acreditando, aquilo que você acredita ser uma verdade. Né? Você como eu falei, assim, é uma centelha divina, você faz parte do todo, né? Você faz parte da criação e do Criador e cria também. Então, você tem esse poder de cocriação, né? Você tem esse poder de criar a sua própria realidade a partir daquilo que você sente e pensa, né? Que é o padrão vibracional que você emite a partir do conjunto de coisas que você vive pensando e sentindo. Por isso que é muito importante a gente entender o que é esse padrão mental, esse padrão de crenças limitantes, para entender por que a gente está numa certa frequência na vida, trazendo situações muitas vezes recorrentes, né? Então, quando o padrão de coisas se repetem na sua vida, ou seja, você está sempre perdendo emprego, você está sempre com o mesmo tipo de namorado ou namorada, você está sempre, sei lá, assim, situações que vão se repetindo na sua vida, é uma forma que o universo está colocando para você olhar para isso e falar e mostrar para você qual é o padrão que você está, qual que é a frequência que você está, qual que é o padrão que você está gerando, é esse. Se isso está se repetindo na sua vida é porque você está emitindo sempre esse padrão. Então vamos começar a olhar para isso e mudar, né? Porque quando você mudar, a coisa vai mudar do lado de fora. É sempre assim, nunca o inverso. Não adianta a gente ficar olhando para a vida e querendo mudança e querendo que as coisas mudem se a gente não mudar, não tem como, né? É sempre de dentro para fora. Então não adianta você ficar buscando coisas e soluções do lado de fora, porque está tudo do lado de dentro. O que está do lado de fora que pode te ajudar a entender as questões de dentro são as teorias, né? São as pessoas, enfim, que podem te dar ferramentas aí para você olhar de uma outra forma, sob um outro prisma, tudo que está acontecendo com você. Mas a mudança é sempre interna, sempre de dentro para fora e vai depender muito de você. Então, acho que esse vídeo era para deixar bem claro mesmo o que são crenças limitantes, o quanto isso limita a nossa vida, né? O quanto isso limita o nosso potencial de expansão e o quanto a gente pode mudar isso, né? Porque também isso pode ser mudado a qualquer momento, né? Só que assim, é aquela coisa, a gente para enraizar uma ideia no nosso subconsciente, a gente precisa de 21 dias, né? Segundo algumas pesquisas por aí. Então, se você mudar a sua crença e repetir essa crença durante pelo menos 21 dias, você consegue impregnar essa ideia no seu subconsciente. Porque é o teu inconsciente que está trazendo essas questões, né? Porque muitas vezes não é que você tá pensando nisso, do tipo, eu penso nisso o dia inteiro, ou eu sempre penso nisso. Talvez você nem perceba que você pensa assim. Talvez você nem perceba que você se sente assim. Porque está no teu inconsciente, o teu inconsciente está gerando esse padrão e está gerando essa frequência. Que tal mudar isso, né? Que tal mudar essa frequência? Você tem o direito de fazer isso e a oportunidade de fazer isso em qualquer momento da sua vida, né? Agora, inclusive. Então, comece a escrever no papel quais são suas crenças limitantes, quais são os seus pensamentos mais recorrentes. Quando você está numa situação de conflito, de briga, o que você costuma pensar, né? Quais são as emoções que vêm diante disso? Porque tudo isso vão te trazer grandes respostas. Se você realmente começar a assistir a playlist que eu coloquei aqui no canal, lá desde o começo até agora, eu acho que vai ter clareza o suficiente para você começar a entender o que está acontecendo com você e quais são as medidas realmente para essa mudança, né?
para essa melhoria. Então acho que é isso, acho que eu deixei bem claro o que significa crença limitante. Começa a escrever no papel, como eu falei, e começa a reverter essas crenças, né? Ou de repente começar a investigar essas crenças, de onde está vindo isso, né? Por que eu penso dessa forma? Será que foi uma coisa que meu pai falou lá no passado? Será que foi uma coisa que eu ouvi na infância? Será que foi uma coisa que eu ouvi no trabalho, no começo da minha vida adulta e isso ficou marcado em mim? Será que foi por causa do meu último namorado ou namorada? Enfim, a gente precisa ver, a gente precisa cavucar, gente. A gente precisa enfrentar essas coisas, né? Precisa olhar de frente para isso, né? Porque quanto mais a gente foge ou quanto mais a gente resiste, mais o problema aumenta, mais a coisa se escancara na nossa frente, né? Até um momento que realmente explode, né? Que as coisas realmente desabam, que é uma forma que a vida tem de obrigar você a olhar para aquilo, né? Então, para não precisar chegar nesse ponto, eu acho que o mais importante realmente é a gente ficar vigilante mesmo, atento àquilo que a gente está sentindo, àquilo que a gente está pensando com frequência, porque é isso que está gerando o padrão mental e a frequência que a gente está agora. Então, se você está passando por grandes problemas na sua vida, né, por questões difíceis e tudo mais, começa a pensar naquilo que você está pensando e sentindo para você ter um parâmetro aí. Então, acho que anotar no papel é uma coisa que vale muito a pena e começar a reverter isso para pensamentos positivos, para ações positivas e começar a reagir diferente para certos acontecimentos, né? Como diz a famosa frase do Einstein, né? Insanidade é você fazer sempre a mesma coisa esperando um resultado diferente. Né? Eu acho essa frase muito maravilhosa, porque ela é curta e faz a gente pensar muito, né? Então não adianta você querer que as coisas sejam diferentes na sua vida se você sempre age da mesma forma, pensa da mesma forma, olha para as coisas do mesmo jeito, né? Então às vezes algumas coisas muito impactantes têm que acontecer na vida pra gente acordar, pra gente despertar. Por isso que a gente não pode ter medo, né, da dor, do sofrimento, das tragédias e tudo mais, porque às vezes isso vem para sacudir a gente mesmo, pra gente aprender uma série de coisas, para aprender a dar valor, para aprender a ver a vida de uma forma diferente, para começar a agir diferente, senão a gente não sai dessa estagnação, né? A gente tem uma tendência a ficar na zona de conforto e não sair dela, né? Porque tá confortável e tá bom assim, não tá me incomodando, então não vou sair daqui. E a vida de alguma forma vai empurrando a gente se a gente não faz isso. Então, é aquela coisa, ou a gente aprende pelo amor ou a gente aprende pela dor. Eu prefiro aprender pelo amor, espero que você também. Então, comece a ser generoso e ter mais amor, né, por você mesmo, nesse sentido, e começar a avaliar o teu pensamento, os teus sentimentos, saber de onde vem tudo isso, colocar num papel e começar a reverter isso para pensamentos e reações mais positivas para sua vida, porque tudo vai melhorar a partir desse acontecimento, né? Eu acho que o mais importante é a gente realmente acolher os sentimentos ruins, não tem problema, né? Ter sentimentos ruins, ter reações ruins, não tem problema. Mas isso precisa ir também, isso precisa ir embora, né? Precisa vazar literalmente, assim, para que a gente sempre tente se manter em frequências mais elevadas e tomar as nossas decisões em frequências mais elevadas, né? E aí você pode ver as frequências mais elevadas na tabela do Hawkins lá para você ter uma ideia do que são essas frequências mais elevadas. E é isso aí. Bom, então é isso. Acho que deu para ficar um pouco claro o que significa as crenças limitantes, quais são as ações que a gente pode começar a tomar, né, para curar isso, para reverter isso para uma coisa positiva para nossa vida, realmente resgatar o nosso eu, a nossa força criadora, a nossa força expansiva, né? A gente começar a se alinhar mais com a nossa essência. Como é que a gente faz isso, né? A gente faz isso quando a gente faz o que o nosso coração vibra mesmo, aquilo que te traz uma empolgação, aquilo que faz teu olho brilhar, é isso que faz você se alinhar com o teu propósito, com a tua essência. Significa que você está 100% no caminho certo, né? Então, que é o caminho da sua verdade. Então, começa a buscar essas coisas dentro de você para que você expanda cada vez mais e não se limite através dos pensamentos, né? A sua mente pode criar uma grande prisão, um grande aprisionamento, e a identificação com todos esses pensamentos vai trazer um sofrimento absolutamente, muitas vezes, né, vamos dizer assim, desnecessário. Claro que alguns sofrimentos são necessários, eu acho que faz parte, né, a gente fazer essa análise, ter essa noção de entender que a emoção, às vezes, ela pode ser um indicativo, né? E a gente precisa realmente olhar para isso, né? Por que essa emoção tá, por que isso está acontecendo, né? Por que essa emoção está vindo? O que está acontecendo comigo? É um indicativo de que algo precisa estar em foco, no sentido de prestar atenção, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou.
Me fala se esses vídeos estão te ajudando, se você tá curtindo essa playlist. E deixa seu like, que é muito importante também para o YouTube, para, né, trazer cada vez mais pessoas e mostrar para outras pessoas que esse vídeo tem relevância, que tem pessoas gostando desse vídeo, né? Isso ajuda muito, contribui muito com o crescimento do canal. E é isso. Então, faça tudo isso, comente, dê like, compartilhe e é só, tá bom? Um beijo e até mais.